Nos próximos dias, iremos discutir e votar nesta Casa o projeto da modernização da legislação trabalhista, apresentado pelo Governo Federal e aprovado semana passada na forma de substitutivo pela Câmara dos Deputados. O projeto tem gerado inúmeras discussões e defesas apaixonadas, seja dos que apoiam as mudanças ali apresentadas, seja dos que se colocam contrários. Aqui no Senado Federal, a população brasileira espera que possamos demonstrar equilíbrio e discutirmos uma questão tão séria, sem assodamento, mas também sem protelação e com a maturidade necessária. O que a sociedade irá cobrar de nós, senadores eleitos pelo voto direto, é a capacidade de debater as reformas a partir de dados concretos e, sobretudo, olhando para o futuro do país. Há alguns dias, senhor presidente, o IBGE apontou que a taxa de desemprego no Brasil, neste primeiro trimestre, já atinge a 13,7% da população economicamente ativa. Agora, temos aproximadamente 14 milhões de mulheres e homens que perderam os postos de trabalho e não têm mais de onde tirar seu sustento. PhD pela Universidade de Illinois, o economista pernambucano Alexandre Randes escreveu o artigo publicado no último sábado pelo Diário de Pernambuco, em que projeta para o Nordeste uma taxa de desemprego na casa dos 14%. E para o estado de Pernambuco, ele chega a um índice de 15,6%. São mais de 450 mil pernambucanos desempregados. Devo lembrar aqui que nos últimos 3 meses do ano passado, a taxa de desemprego no Brasil estava no patamar dos 12%. Ou seja, mesmo com os primeiros sinais de recuperação econômica já sendo percebidos, ainda estamos perdendo vagas no mercado de trabalho. E os mais penalizados estão sendo os mais vulneráveis, especialmente nas regiões norte e nordeste do país. Esse quadro exige de nós medidas capazes de promover as transformações que o Brasil precisa neste momento. Hoje, temos uma média anual de 4 milhões de processos circulando na Justiça do Trabalho. Isso representa 4,5% da população ocupada, um indicador que nenhum outro país sustenta, considerando as mais importantes economias mundiais. Grande parte destas causas, é preciso que se diga, resultam de uma legislação ultrapassada, que não acompanhou as transformações do mundo e das relações entre empregados e empregadores. Qualquer empregador em potencial, independentemente do tamanho da empresa, afirma que contratar hoje em dia no Brasil é um grande risco, além de extremamente oneroso. Esta é uma triste realidade para todos nós quando a geração de emprego se transforma num fardo pesado demais para os empreendedores, sobretudo para as micro e pequenas empresas, que são responsáveis por mais de 60% dos empregos no nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as reformas que vamos discutir aqui, creio que buscam avançar na direção do progresso, regulamentando várias profissões e modelos de trabalho, ao mesmo tempo em que flexibilizam as relações entre trabalhadores e empresas. São reformas que, a meu ver, são necessárias e que modernizarão a nossa CLT, que não contempla relações laborais que são comuns, como o trabalho intermitente, por dia ou hora de serviço, como o trabalho em casa, o chamado home office, e jornadas de trabalho de até 12 horas por dia,
comuns em empresas de vigilância e hospitais, por exemplo. O projeto vem para regulamentar essas práticas. A reforma, acredito, nos dará a possibilidade de retomar os empregos, abrindo novos postos de trabalho. O cálculo feito no artigo do professor Alexandre Randes, que citei anteriormente, é que podemos reduzir o desemprego já de imediato em 10% dos seus atuais índices. Isso porque, ao reduzir as chances das reclamações e indenizações, estimulará a formalização do emprego. É o que mais precisamos agora, diminuir o desemprego, garantindo que mães e pais de família possam criar seus filhos e viver com dignidade. A flexibilização e modernização da legislação trabalhista possibilitará a redução do número de trabalhadores que estão na informalidade no Brasil. Dados do IPEA apontaram que no último trimestre de 2016 eram cerca de 45% de trabalhadores na informalidade. Todos esses trabalhadores se encontram sem proteção e não possuem direito algum. Senhor presidente, gostaria de levantar outro dado muito importante elencado no artigo do economista Alexandre Randes: a elevação dos salários para os trabalhadores após a reforma. Muitas empresas, antes de contratar, recorrem a prêmios e seguros para compensar os riscos ocasionados com possíveis causas trabalhistas. Com a modernização das regras do trabalho, teremos mais segurança para quem contrata. Os empregados poderão, assim, ter ganhos reais de até 10% num prazo de 5 anos. Enfatizo mais uma vez que a reforma trabalhista não subtrai os principais direitos dos trabalhadores, como o salário mínimo, o FGTS, o 13º salário, as férias e o aviso prévio, entre outros. Não se retira, senhor presidente, nenhum dos direitos relacionados no artigo 7º da nossa Constituição. E ali estão elencados 29 direitos dos trabalhadores. No meu ver, apenas se oferece uma maior facilidade na negociação das questões do dia a dia do trabalho. Sabemos que mudanças não são fáceis e que assustam, mas é preciso uma análise profunda dos fatos e das mudanças propostas. Podemos exemplificar o caso da criação do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi criado por uma lei promulgada em 13 de setembro de 66, ainda no regime militar, e atualmente regulamentada pela Lei 8.036 de 1990, com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Na época da adoção do FGTS, a lei foi duramente criticada, pois todos achavam que os empregados seriam prejudicados e perderiam seus direitos, o que na realidade não aconteceu. O FGTS terminou por se transformar em um dos mais importantes direitos dos trabalhadores e no maior instrumento para o financiamento da casa própria no Brasil. Hoje, milhões de brasileiros puderam realizar o sonho da casa própria graças a esse direito do trabalhador que foi duramente contestado quando da sua criação. Não é mais possível, senhor presidente, adiar o que é premente. Não temos o direito de negociar com a vida e os sonhos de tantos brasileiros. Não podemos nos furtar a simplesmente dizer não às reformas que julgamos serem necessárias e inadiáveis. Cabe ao Parlamento legislar sobre a matéria,
sem discussões radicalizadas por paixões ideológicas ou partidárias, tendo como objetivo a tentativa do equilíbrio e da clareza para a solução dos vários problemas que enfrentamos no nosso país. Temos essa oportunidade e não podemos nos amedrontar, como ocorreu na França, em que a reforma trabalhista necessária para destravar a economia francesa foi aprovada por decreto em 2014, devido às dificuldades na tramitação da matéria no legislativo francês. Para os que receiam apoiar a reforma trabalhista, destaco que o então ministro da Economia, Emmanuel Macron, foi o grande defensor da reforma e hoje disputa o segundo turno das eleições francesas, sendo apontado pelas pesquisas como o próximo presidente daquele país. O que a França nos ensina com os fatos que marcam as suas eleições presidenciais? Que na hora de grave crise econômica e social, é preciso ter clareza e determinação para propor saídas para a crise, sem receios de projeções eleitorais futuras e incertas. Os partidos tradicionais ficaram de fora no segundo turno da França, esses mesmos que se recusaram a apreciar a reforma no parlamento francês. Aqui, me parece que estão subestimando os resultados políticos e eleitorais que poderão advir pela volta do crescimento e do emprego para milhões de brasileiros. Creio que o propósito deste governo não é o de apenas cumprir o tempo que restou do mandato da presidenta afastada pelo impeachment. A razão de ser deste governo é superar a grave crise econômica em que o país mergulhou. E não temos outro caminho, senão perseverar pela aprovação das reformas que poderá nos conduzir à retomada do investimento e do emprego. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados tornam a legislação trabalhista menos rígida e mais sintonizada com as necessidades do século XXI. O Brasil pode sair desta crise maior do que entrou, com a convicção de que não estamos suprimindo nenhum direito assegurado pela Constituição de 88, que ajudei a escrever. Expresso a minha esperança que esta reforma trabalhista contribua para a geração de novos empregos e para a retomada do crescimento. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.